ter espaço para a sensibilidade, para o sentimento, para as coisas que também podem ocupar o lugar masculino. Entendeu? Eu acho que isso que é importante. Em relação ao seu livro, eu queria uma pergunta para cada um. Tinha uma pergunta para cada um. A Ângela falou que o livro dela não é exatamente um livro de autoajuda, né? Aquela coisa que não é um manual. Mas eu queria saber em relação ao seu, porque eu achei impressionante o prefácio, que combinou muito com essa minha ideia que eu tenho de relacionamento, que eu sempre falo que vai ser muito difícil arranjar um marido que aceite essa coisa de não dividir tudo, especialmente banheiro e quarto. Porque eu tenho umas manias do tipo, dormir com 5 edredons de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não interessa, eu durmo encapotada de coisa e com a televisão na minha altura, e eu duvido que o homem vai aceitar isso. Mas, ao mesmo tempo, os caras que eu já me relacionei, eu falava que quando eu me casasse, ia ter um quarto e um banheiro meu, e eles acham isso estranhíssimo, porque acham que isso não é casamento, porque casamento tem que dividir tudo. Eu queria saber se eu presenteasse essa certa pessoa com seu livro, ele podia entender que esse é o ideal de relacionamento. Pode ajudar. Cada um no seu quarto, cada um no seu banheiro. Não, pode ajudar. O meu psicanalista diz que essa é uma decisão, inclusive, de higiene. Entendeu? Ele acha que, acha de preferência, você tem que dormir em camas separadas. Quando quiser dormir junto, ou dorme numa cama, dorme na outra. Agora, cada um tem a sua cama. Melhor ainda se cada um puder ter o seu quarto. Né? Precisamos ser muito ricos, né, para manter um casamento. Lógico. E fundamental que ele acha fundamental que cada um tenha o seu banheiro. Isso aí é definitivo. Isso eu concordo. Nós, inclusive, temos, cada um tem o seu banheiro. Na realidade, nós vamos mais longe, que cada um tem a sua casa, mas a gente mora junto. Não, é verdade, nós temos 3 casas, isso é caríssimo essa história, porque realmente é uma mão de obra, 3 casas e uma mochila, entendeu? Porque, na realidade, tem a casa dela, onde a gente dorme, acorda e janta, todos os dias. Tenho a minha casa, que eu transformei num escritório, quer dizer, se reduziu a um escritório, e temos uma casa de fim de semana, que é onde a gente brinca de casinha, entendeu? Mas isso sai muito caro, mas de uma certa forma é muito saudável. Quer dizer, é evidente que nós estamos simbolizando uma coisa muito maior e difícil de se ter, mas é importante que isso sirva de exemplo para a preservação dos espaços. A Ângela fala até uma coisa no livro dela que é fundamental, que a mulher tenha um momento do dia, e o homem também, enfim, mas a mulher tem um momento do dia para estar com ela mesma. Seja no seu próprio quarto, seja na sala, no banheiro, entendeu? Qualquer lugar, mas é um momento em que ela precisa preservar para ela, porque a mulher é muito invadida normalmente, né, pelas coisas externas. Entendeu? Então eu acho que isso é fundamental. Mas essa decisão de se ter as coisas já é um ponto de partida para o seu casamento não dar certo. Porque não vai ter homem nenhum que vai topar isso. Agora, obrigada, Ângela. Só queria saber de você com relação à cirurgia plástica, a sua posição em relação à cirurgia plástica. Porque eu encontro muitas mulheres que se dizem radicalmente contra, que acham que é um total exagero, mesmo é um ato extremo, que não tem necessidade, nem de lipo, nem de se esticar, nem nada. Mas, em compensação, tem outras mulheres que dizem que é apenas mais uma forma que a mulher tem de estar bem, de melhorar, né? Eu queria saber como é que é a sua opinião em relação a isso. Tá bom, Duda. A Duda hoje em dia nós somos amigas. A Duda começou a ter uma fã que me mandou uma carta e... Há quantos anos isso, Duda? Uns 5? Mais então, 98, né? Eu achei aquela menina super inteligente, super divertida, ela é muito bem-humorada, ela escreve muito bem. E a gente acabou ficando amiga. Enfim, muito legal você, Duda. Mas, muitas declarações de amor. Hoje é dia do amigo, Isso, Mas, enfim, é legal essa tua pergunta, que às vezes, quando a gente fala assim, passa por cima, isso é uma coisa legal de falar. Eu acho, particularmente, a minha opinião, que a mulher está exagerando nessa coisa da cirurgia plástica, do botox, tá um exagero. Às vezes a gente parece mulheres em série, porque você acaba ficando com a mesma boca, é muito feio. Eu já fiz cirurgia plástica, eu fiz com um cirurgião no Rio de Janeiro chamado Volney Pitombo, em 97. Foi antes de eu fazer Por Amor. Por Amor foi 98, final de 97. E eu fiz um mini lifting. A minha família toda da minha mãe tem bolsas. A minha filha aos 20 anos tem. E, evidentemente, que eu trabalho com o meu rosto, eu queria suavizar um pouco a expressão, e eu
pesquisei e achei que esse cirurgião era o indicado. Como realmente ficou um trabalho super suave. Eu não tenho traços de cirurgia plástica, aquela coisa que você olha e fala, essa pessoa foi operada. E ele disse para mim uma coisa muito legal, ele disse assim, olha, a cirurgia plástica legal, a boa cirurgia plástica, é quando, por exemplo, uma mulher entra no elevador e ao invés das pessoas disserem, nossa, que bom cirurgião, nossa, como ela dormiu bem. Porque é uma coisa que te deixa tranquila, não é forçada. E essa história do Botox eu acho um exagero. Porque tem uma hora que você tem que envelhecer, legal envelhecer. É muito mais bonito uma mulher com rugas e talvez com essas marcas do que aquela coisa que ficam todas parecendo um robalo, né? Aquela coisa toda chegando. Não, robalo é muito feio, é muito feio. Então eu acho assim, cada um sabe de si, evidentemente, né? Eu, por acaso, trabalho com isso, talvez se não trabalhasse também fizesse, sou uma pessoa vaidosa, enfim. Mas eu acho que há que ter critério para a coisa. E assim, procurar, como sempre, o bom profissional e ter um pouco de... É mais bonito uma ruga do que uma cara de robalo, eu acho. Tem uma mulher que ficou... Um caso que ficou faltando no meu livro. Eu sei. Só um caso que ficou faltando no livro é a mulher, aquela que se enche de silicone, né? Que é péssima na cama, por isso que eu não botei, porque ela quica, né? Você pega ela sai quicando, entendeu? Então, realmente, você não consegue pegar, não consegue apalpar. É uma boneca inflável que fala. Então, eu queria que vocês dois falassem sobre amor e sexo. Porque existem aquelas super relações assim, que começam com aquela química sexual maravilhosa, mas que são de convivência catastrófica. E existem aquelas relações de uma afinidade maravilhosa e que são uma catástrofe sexual. Então, como aquilo que eu falei antes, é difícil dar certo. Então, como é que é isso? Vocês começaram de uma amizade que depois foi evoluindo, né? Como é que é o nome? Eliana. E, então, se há uma maneira de escolher isso, de priorizar isso, como é que lidar com essa história, entendeu? Olha, eu acho, Eliana, assim, é claro que a gente, com o passar do tempo, eu falo também isso aqui, tudo é uma opinião pessoal. Eu acho que você tem que começar a fazer bons conchavos com a vida, né? Porque... e tem uma coisa legal dessa fase da mulher dos 45 aos 60, enfim, que a mulher de 60 anos hoje em dia é uma mulher superativa ainda em todos os segmentos, né? Sexual, profissional, enfim. É que você começa a ficar um pouco espectadora da vida, e isso é muito legal. Você deixa de ser... Porque a gente, quando é jovem, a gente é muito protagonista, né? A gente quer estar ali no centro do foco, e você perde muita coisa ao redor, né? A luz, quando vem no seu rosto, você deixa de ver ao redor. Quando você passa a ser um pouco mais espectadora, é muito interessante. Essa história de amor e de sexo, eu acho que, primeiro, amor é uma coisa que você pode, exatamente como você falou, você pode amar uma pessoa profundamente, tendo muita afinidade e não rolar uma química de pele, de sexo, de tesão, etc. Quando rola isso junto com o amor, é uma delícia, né? E sexo é uma coisa muito gostosa de você fazer. O sexo é lúdico, o sexo te deixa bem-humorado, te deixa bem disposto. É legal de fazer. Algumas mulheres, eu tive conversando com várias mulheres,